Salve, intelanautas, eu sou o Heitor Teixeira, bem-vindos para mais um Tela da Meia-Noite, onde a gente vai falar sobre o filme A Última Viagem do Deméter, que aqui no Brasil resolveram escancarar colocando um Drácula na frente, para que não sobrassem dúvidas do que o filme se tratava. Um filme ok, mas que acabou ficando um pouco aquém. Como tem todo tipo de gente nesse mundo, existe um largo espectro quando o assunto é gostar de vampiros. Tem gente que curte demais a forma como eles foram apresentados no RPG lá da década de 90, do Vampire a Máscara, aonde o Mark Henhagen conseguiu fazer uma pesquisa muito bacana, dando uma olhada em tudo que tinha sobre esse assunto, espalhado nas diferentes culturas, diferentes formas de origem de contos sobre esses personagens, inclusive sobre o próprio Drácula, e fez lá uma espécie de lição de casa, onde ele acabou organizando as coisas de um jeito, que as coisas seguiam uma formuleta básica muito mais crível, com uma unificação muito mais fácil de compreender, deixando certas características muito específicas para clãs diferentes. Ou seja, se você visse que um determinado tipo de vampiro funcionava mais de um jeito assim do que assado, é porque ele era de outra patota. Então, no fim das contas, tinham algumas linhas que ligavam tudo ali, mas ele aceitava uma diversidade numa boa, fazendo com que tudo ficasse muito bem explicadinho no fim das contas. E aquilo bebia demais em Entrevista com um Vampiro, que serviu como uma fonte de referência para fazer com que a narrativa ali se tornasse tão carismática e tão agradável. Por outro lado, galera, também tem quem curta os vampiros da saga Crepúsculo. Não são tantos meninos assim, normalmente agrada mais as meninas. Mas se aqui você acha que os vampiros acabaram sendo trocados por criaturas que passam glitter para ir pra balada e que de repente são muito mais fofinhos do que assustadores, esse filme aqui dá um passo para trás e leva a gente em outra direção. A gente volta para a época onde os vampiros pelo menos tentavam dar medo de verdade. Então o que a gente tem é um filme de longa-metragem inteirinho, baseado em apenas um capítulo do livro original do Drácula, escrito pelo Bram Stoker. Especificamente na parte onde o conde está saindo do seu castelo na Romênia e indo para a Inglaterra. Então eles pegaram aquela parte que é bem curtinha no livro, que é contada não de qualquer jeito, mas de uma forma onde ela só serve para preencher e ligar o ponto A ao ponto B, e fizeram uma história inteira preenchendo lacunas e contando coisas que, a bem dizer, ninguém pode dizer que estão erradas, porque foram escritas de forma bastante genérica no livro original. Então esse capítulo seria baseado justamente no diário de bordo do capitão daquela embarcação, que foi aos poucos relatando as coisas estranhas que estavam acontecendo naquela viagem, que começa no Mediterrâneo e depois que cruza lá o Estreito de Gibraltar, vai rumar para a Inglaterra. Então a história começa em um porto da Bulgária e eles vão atravessar esse mar inteiro tendo a bordo alguém que tem uma presença bastante indesejada. Tá curtindo o vídeo e o conteúdo do canal? Então mostre o seu apoio deixando um like. Isso ajuda muito o meu trabalho e me deixa grato demais. Torne-se um inscrito e venha fazer parte da família do Na Tela, que cresce a cada dia. Ative as notificações para ser avisado dos lançamentos sempre que tiver vídeo novo pintando na tela. A partir desse ponto aqui eu vou fazer os comentários de tudo que merece ser falado do filme com spoilers, então estejam avisados. Então, justamente para poder dar corpo e preencher os elementos necessários para contar essa historinha, eles vão beber de todos os elementos que a gente conhece, tanto da história do próprio Drácula, quanto outras coisas que qualquer um que já viu meia dúzia de filmes de vampiros vai lembrar de imediato. Por exemplo, o pessoal ali do ponto de partida mora perto o suficiente da residência até então oficial do Sr. Conde para saber de todas as lendas amaldiçoadas que cercam esse assunto. Então é um pessoal que já tem um baita de um pé atrás e, de fato, tem medo de verdade.
Um outro ponto interessante é que o caixão é um caixão, uma caixa grande mesmo que contém terra, a terra da terra natal de onde o personagem vem, que em algumas histórias isso acaba sendo ali um ponto bastante importante, como se parte da maldição do personagem tivesse atrelado em ele ter que dormir sobre o solo dos ancestrais, mas em outras tantas histórias isso acabou sendo deixado de lado, com ele simplesmente dentro de um caixão, pela conveniência do como aquilo acaba conseguindo ser transportado como carga de um lado para o outro, além do bônus de ainda proteger ele da luz do sol. Aqui a gente tem a caixa de um jeito um pouco mais rústico e ele teoricamente viajando lá dentro no conforto da primeira classe. Em relação à aparência do personagem, que não chega a estar em tela o tempo inteiro, até porque ele não é o personagem principal, ele é a ameaça da vez. Então é ele que surge de vez em quando para dar a motivação dos personagens terem o que enfrentar. Ele não acabou ficando com aquela cara lá muito Bela Lugosi ou outros personagens que tinham aquele charme, garbo e elegância de uma pessoa rica, com roupas e trajes sempre ali bem alinhados com a aristocracia de sua época, mas também não ficou com cara de Robert Pattinson, jovem e com cara de modelo de comercial de perfume. Mas resolveram dar um passo atrás, como eu falei, e colocar ele com uma cara mais animalesca, justamente voltando a beber de coisas que beberam do livro do Drácula, como o Nosferatu, por exemplo. A aparência dele não é exatamente igual, mas é muito próxima. Não apenas a aparência, mas o comportamento dele também lembra muito o de uma besta, de uma fera. Ele acaba não sendo o tempo inteiro uma pessoa que age apenas por instintos, mas a gente vê que boa parte do tempo ele não se dá ao trabalho nem de dialogar ou sequer tentar conversar com ninguém. Ele tá lá para resolver as coisas dele. O resto, se não gostou, que se lasque. Já os personagens do elenco que compõem a historinha, até pela época retratada e pela sua classe social, acaba sendo representado por pessoas bastante ignorantes e supersticiosas. O que não chega a ser nenhuma surpresa, mas o que também não faz lá muito bem para a narrativa geral. Já que pessoas um pouquinho mais inteligentes e que tivessem a capacidade de conversar umas com as outras, deixando de lado medos tão primais, poderiam fazer com que a história fosse muito mais elegante e mais bem recebida no fim das contas. Não é o caso de todos os personagens, para ser franco, mas ainda assim os poucos que conseguem usar um pouquinho da sua massa encefálica para não se enfiar em situações tão clichê e que são tão questionáveis o tempo inteiro, são mais raros e acaba afetando a trama de uma forma que deixa ela bastante imperfeita. Outra coisa que me saltou aos olhos aqui foi que o ato da alimentação do vampirão acaba gerando outros vampirinhos, mais um daqueles esquemas onde o ato de morder infectasse a sua presa, fazendo com que essa por si só desenvolvesse as características vampirescas. Coisa essa que eu vou dizer que consigo entender quando isso só acontece com quem ele não bebe até a última gota de sangue, matando, mas eu prefiro o esquema justamente que é usado tanto no Entrevista com o Vampiro quanto no RPG da Máscara, já que lá o vampiro escolhe se multiplicar, ter uma cria, ter uma prole, um filhotinho vampiresco, oferecendo o seu próprio sangue para gerar então um igual. Coisa que aqui não é bem assim, não é novidade, mas eu não curto tanto. Mas para quem detestou o Crepúsculo, aqui o sol queima e destrói de verdade. Não faz só brilhar a purpurina, não. Já uma coisa, um elemento que eu senti falta, que normalmente está presente nas histórias de personagens como esses, principalmente do Drácula, é a de um ghoul, ou um carniçal, que acaba fazendo ali, às vezes, de um porta-voz ou alguém que cuida dos interesses do seu senhor, inclusive tendo a liberdade de caminhar de dia. Então, com o destino do navio tendo sido escancarado, tanto no título, já que ele diz que é a última viagem do Deméter, quanto na cena de abertura, onde a gente já vê o que aconteceu com ele e sabe que a coisa não vai acabar bem, o que acaba acontecendo é que a gente vê o filme para entender muito mais o como do que o que, já que a gente sabe que ele está fadado à tragédia.
Aí, dentre os personagens, nós temos o capitão, o seu neto e o primeiro oficial, que eu diria que tem as personalidades mais distintas, que acabam tendo momentos da trama onde eles interferem mais. E ainda assim, esses também não são os personagens principais, já que essa função acaba ficando na mão de dois personagens que são aí para muitos reclamadores do kit lacração, o médico negro, que costuma ser vítima de preconceito, e da mocinha que servia como um lanchinho pro Drácula, que eu apelidei logo no começo do filme de saquinho de mup. E praticamente todos os outros personagens estão lá meio que para ser a vítima da vez. O cozinheiro e o marinheiro, que acaba se tornando o primeiro vampirinho sem ser o próprio Drácula, ainda tem personalidades e interferem na história de uma forma que eles chegam a ter até um certo nível de relevância um pouquinho maior, mas também nada que se diga, como eles fazem falta depois que se vão. O que eu senti foi que, em geral, para todos os personagens, mesmo os personagens principais, o que faltou um pouco foi carisma. Na forma como o roteirista deveria ter garantido que eles cativassem a audiência simplesmente pela sua presença em tela, pelos seus diálogos e motivações. Mas no fim, esse é o tipo de roteiro que apela para coisas como morte de cachorro e sofrimento de criança. Esse é o tipo de terror que eles trazem aqui para essa tela. E por falar em cachorro, esse se vai junto com a carga viva dos animais que deveriam servir como alimento ao longo dessa viagem, que naquela época e nessas condições levavam muitos dias, talvez aí perto de mês. Mas quando eles veem que toda essa carga morreu de uma forma misteriosa e a galera deveria procurar o porto mais próximo, tanto para repor quanto para tentar entender o que está acontecendo num lugar controlável, num lugar ali onde eles não estivessem correndo perigos, é claro que não, porque estamos falando de seres humanos e já que eles tinham recebido uma proposta da companhia de que se eles chegassem em tempo, se eles não se atrasassem, eles iam receber um bônus, um din-din a mais. Eles acabam preferindo não abrir mão disso, não perder esta oferta e se manter no curso. O que por si só já é uma cagada logo ali, naquele momento. E eu acho que ninguém discorda disso. Desse jeito, então, o filme peca miseravelmente em fazer com que essa tensão vá gradualmente crescendo, já que é, claro, interesse do próprio Drácula conseguir terminar a sua viagem de uma forma aonde ele não interrompesse a coisa por atos idiotas da parte dele. A galera ser idiota pra ele tá ok, mas ele não pode ser idiota. Senão ele não chega aonde ele quer chegar. Então, ao invés deles terem construído uma trama onde ele vai se alimentando primeiramente da mocinha ali que está presa, tenta chamar ajuda e tal e não consegue, ou de repente está até desacordada, até que ele sinta que ela está fraca demais, e aí sim ele vai lá, consome um animal numa noite, de repente passa um tempo se contendo, fazendo aquela cara de não tá legal, de repente é que eu tô passando fome, tô começando a perder o controle, ataca mais um e a coisa vai ficando aquele mistério, o pessoal sem entender, intrigado, mas coisas que aconteciam naquela época, não. Quando ele sai para caçar e para se alimentar, ele já destrói todos os animais do navio de uma vez só, de uma forma onde fica muito claro para quem tá lá que tem algo muito errado acontecendo. Então essa falta de sutileza com certeza afeta a apreciação dessa obra, que se tivesse sido um pouco menos, tinha sido bem mais. Uma outra coisa que eu senti que o filme não foi lá muito feliz foi em deixar claro a localização deles no mapa para a audiência ter uma noção de aonde eles estão, talvez por incompetência, já que a gente consegue ver através dos furos de roteiro que eles poderiam sim ter procurado outros portos e ajuda com muito mais facilidade do que os diálogos transparecem. Já que a partir do momento em que eles começam a reclamar de que não dá mais para voltar para trás, porque seria um caminho desperdiçado, vão perder o bônus, e o próximo porto mais próximo já é o de destino, eles não fizeram isso de uma forma que a gente conseguisse sentir a progressão da história e do avanço deles na navegação. Foi então que eu acabei me pegando, tentando dividir as minhas expectativas em cima da história, já que nós temos algumas cobranças em relação a esses personagens que podem ser, por vezes, um pouco injustas, já que eles não sabem que eles estão enfrentando um vampiro, nunca viram um filme do Drácula na vida, então eles não conhecem regras que fazem parte claramente do repertório da maior parte da audiência, quando a gente já tem uma noção de coisas para se tentar fazer ou se manter no sol, ou de repente incursões com uma estaca no coração do cara, ou coisas do gênero. De qualquer forma,
é uma tripulação que deixa uma série de pistas que estão lá o tempo inteiro passarem desapercebidas, mostrando que eles são uma tripulação de pessoas burras mesmo. Até porque eles, com aquelas caras de perdidões o tempo inteiro, parece que não cai a ficha de que lá no começo, quando eles fazem aquela ceninha de há 4 semanas atrás, eles mostram a chegada daquela caixa gigante, onde inclusive algumas pessoas foram convidadas, contratadas simplesmente para colocar a carga a bordo. Quando veem o selo do dragão, acabam dizendo: não toco nisso por nada nesse mundo, isso daí tá amaldiçoado, vai todo mundo morrer nessa viagem. Que Deus esteja com vocês, boa sorte, tô indo nessa, valeu, falou. Então, quando a galera sabe que aquela caixa tá a bordo, leva muito tempo para eles associarem, juntarem o Lé com o Cré e irem ver se o Draculão tá lá de fato ou não. Então, é uma trama que se desenrola de uma forma ali mais ou menos burocrática, que não chega a ofender, mas deve ser particularmente mais bem apreciada por quem já tem a tendência a gostar do tema. No final eles até tentaram fazer uma ceninha ali para meio que justificar que a coisa possa ter uma continuação. De repente, se o filme tiver uma saúde financeira razoável, eles podem vir a tentar esticar e transformar isso numa franquia. O que de longe não tem sido novidade em Hollywood. E para um filme que teve uma produção tão caprichada, dá para ver que eles conseguiram fazer bom uso dos 45 milhões do orçamento. É uma pena que isso não tenha se resultado em melhores apreciações do desenrolar do roteiro, no fim das contas, que era o que interessava. Então é isso, galera. Falei do filme, tirei isso do coraçãozinho, tava me apertando aqui. A gente tá aqui numa época de Halloween, dia de finados e tal. Eu achei que valia a pena trazer um assunto desses para conversar com vocês. Vocês curtem filmes de vampiros? Gostam do tema? O que vocês acharam? Já assistiram esse filme? Pretendem? Ficaram mais intrigados com tudo que eu falei? Querem agora assistir ou até estavam interessados, mas depois de tudo que ouviram eu falar, acabaram desistindo do negócio de vez? Comentem, tio Heitor quer saber. Então eu vou ficando por aqui, vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês seguirem acompanhando o conteúdo do canal. Um forte abraço, galera, e até mais.